Olá, olá amigos e amigas que acompanham a Fundação Espírita Rachel Steingruber pelas redes sociais. Eu sou Renata Garuti Rossaffa, uma das colaboradoras desta instituição, e é com muita gratidão que nós estamos aqui nos encontrando nesse instante para refletirmos juntos, acerca dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Antes de iniciarmos a nossa palestra, nós vamos fazer uma leitura de uma mensagem e a prece inicial. Nós vamos pegar aqui o livro Momentos de Consciência, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Conflitos de consciência. Nos alicerces do inconsciente dormem todos os processos da evolução antropológica e as aquisições psicológicas do ser em forma de experiências vividas. Toda vez que uma delas não pôde ser assimilada e passou aos arquivos profundos, permanecerá com possibilidade de emergir do arcabouço onde dorme, reaparecendo na feição de conflito. Os conflitos resultam igualmente das ambições insatisfeitas, dos desejos frustrados e das manifestações íntimas que ficaram recalcadas sem o concurso da razão. O ser humano, libertando-se das heranças do primarismo, estagia na fronteira dos hábitos instintivos e do discernimento do que lhe é factível realizar. Adaptado aos fenômenos automáticos, nem sempre dispõe de forças morais para superar a limitação, de onde nascem as incertezas e dúvidas, que se transformam em complexos conflitos emocionais. Comportamentos arraigados de insegurança escamoteiam-se nos painéis do inconsciente e remanescem no ser em forma de impulsos tormentosos, complexos perturbadores, tendendo a infelicitar a criatura que lhes experimenta a constrição. O conflito é o claro e escuro do que fazer ou não realizar, tendendo sempre para o desequilíbrio e a aflição. Não digerido, transforma-se em expressão emocional de desajuste, somatizando distonias orgânicas que abrem espaço para a instalação de várias doenças. Parasito vigoroso, o conflito deve ser identificado para posterior eliminação. Toda vez que algo se apresente sombrio na área da emoção, por medo, ignorância, pressão ou fraqueza, pode tornar-se conflito mais tarde. Soar, no entanto, conflito quando a consciência não luz discernimento e ainda obliterada, deixa-se conduzir apenas pela inteligência e pelos instintos, permanecendo sem direcionamento. Vamos orar. Pai Celeste, benfeitores amigos, a nossa gratidão por este momento de reflexão que estamos nos oportunizando ter, buscando desenvolver em nós cada vez mais a nossa saúde através de pensamentos, através de atitudes, para consequentemente obtermos saúde dos nossos sentimentos. A nossa gratidão imensa, Senhor, pela oportunidade dessas reflexões, pelos esclarecimentos que temos recebido. A gratidão pela vida, pela família e por todo o amparo que, sem dúvida, a espiritualidade destina a nós. Com muita solidariedade, Senhor, nós rogamos a assistência e o amparo e o consolo a todos aqueles que se encontram em situações muito mais dolorosas do que as nossas, passando por provas e expiações, pelo abandono, atravessando situações de doenças graves. Que possa, Senhor, a tua misericórdia confortar todas as almas e fortalecer todos nós que gozamos de mais esclarecimento e que temos muito investimento espiritual para servir
para contribuir de alguma forma com toda a humanidade. Gratidão mais uma vez e rogamos, Senhor, que esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Joana de Ângeles, então, nesse trecho dessa mensagem que nós lemos, né? A mensagem, ela tem outras partes, mas nesse trechinho a gente percebe a questão do conflito, né? E tem tudo a ver com o tema que nós vamos abordar na palestra de hoje, né? O tema é as doenças na visão espírita, né? Então, como é que a gente pode entender, pelo menos um pouquinho, né? Do que se trata as doenças dentro da doutrina espírita. Então, vejamos que, né, é um assunto bastante profundo e ele vai sendo abordado ao longo de toda a codificação, né, da doutrina espírita, com os espíritos vão nos instruindo acerca de como ocorrem os processos de saúde e doença em nossos corpos. Então, de maneira geral, o que a doutrina espírita nos esclarece? Que a doença, ela nunca é a causa. Doença é um efeito, é um sintoma. E a causa, ela sempre será espiritual, né? Então, todo o processo de doença que vai acometer os nossos corpos tem a sua origem, a sua causa em processos espirituais que nós trazemos, tá? Então, vale sempre a pena lembrar o quanto que é importante a gente estudar com bastante curiosidade a codificação, né? Ao longo de todas as obras a gente vai vendo essa temática sendo abordada, né? No céu e inferno, com os espíritos trazendo seus relatos, as experiências que eles passaram, né? E aqui a gente vai poder recortar, né? Pegar algumas questões do Livro dos Espíritos para a gente poder refletir e iniciar uma reflexão acerca desse tema também tão importante pelo momento que a gente está vivendo, né? Então, para que a gente possa começar pensando sobre esse assunto, nós vamos lá na questão do Livro dos Espíritos, na questão 135, tá no capítulo 2, da encarnação dos espíritos, quando os espíritos vão falar sobre a alma. Kardec faz a seguinte pergunta: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? E aí os espíritos vão responder: ao laço que liga a alma ao corpo. Então vejamos que entender um pouquinho sobre como é que os espíritos vão nos esclarecer sobre essa união alma-corpo vai nos ajudar a pensar o processo das doenças na visão espírita, né? E aí nós temos a questão da letra A, ainda dentro da questão 135. Kardec pergunta: de que natureza é esse laço? E aí os espíritos respondem: semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então, olha que interessante, os espíritos estão falando, né, desse laço, isso que eles estão chamando de um laço, que é intermediário entre o espírito e o corpo, e que estabelece essa comunicação. É por meio desse laço que se pode dizer que espírito e corpo estão o tempo todo se comunicando. E Kardec faz, então, alguns comentários sobre isso. O Kardec ele traz, então, de maneira bem didática, no comentário dessa questão, né, a separação dessas três instâncias que todos nós somos compostos, né? Então, ele fala o seguinte: o homem é, portanto, formado de três partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. E terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais, no fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então, ele faz até uma comparação, né,
com o reino animal, né? Que nós temos ali. No fruto, nós temos o germe, o perisperma e a casca. Então, a casca é o corpo, o perisperma, o correspondente desse perispírito, e o germe, o espírito. Então, a doutrina espírita nos esclarece que nós somos espíritos e estamos habitando corpos. Só que o que liga nós, enquanto espírito, a esse corpo que nós estamos habitando nessa reencarnação, é o que Kardec está chamando de perispírito, que ele tira aí, né, da própria biologia. Então, é muito importante essa estrutura, né, o perispírito, para a gente entender justamente como é que a gente pode considerar que as doenças têm como causa o processo espiritual. Porque nós, enquanto espírito, né, continuando com os esclarecimentos da doutrina espírita, o espírito em si, ele não adoece. Nós não passamos por doenças enquanto espíritos, né, quando nós estamos na erraticidade. Mas toda e qualquer doença, ela tem ali a sua origem numa condição moral, num processo moral. E as marcas, digamos assim, da nossa ignorância, da nossa conduta, do nosso atraso moral, vão ficando, portanto, nesse estágio intermediário que é o perispírito, que faz essa ligação direta com o corpo. Tá? Então, uma vez que nós passamos pelo processo de aprendizagem, seja por uma prova, por uma expiação, esse processo perispiritual vai se purificando, né, vai se tornando mais leve e mais saudável. Para a gente poder entender um pouco mais essa dinâmica, nós também citamos, tá, que é uma questão também muito importante do Livro dos Espíritos, está lá no capítulo 6 da Vida Espírita, quando Kardec faz um ensaio teórico da sensação nos espíritos. É uma questão, na questão 257, que Kardec escreve detalhadamente esse processo de comunicação entre espírito, perispírito e corpo, né? E como é que as nossas atitudes, como é que a nossa conduta moral vai, de alguma maneira, produzindo efeitos e ficando marcados esses efeitos no nosso perispírito. Então, quanto mais a nossa conduta for uma conduta ética, responsável, né, aquilo que a gente poderia dizer como uma conduta virtuosa, que segue o mandamento maior de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, né, que é a grande meta de todos nós, né, quanto mais a gente se aproxima nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, dessa máxima, desse máximo ensinamento de Jesus, mais saudável a gente vai se tornando. E quanto mais a gente se afasta desse ensinamento máximo de Jesus, né, atitudes de desamor para conosco, para com o próximo, mais, de alguma maneira, a gente vai adoecendo. Não necessariamente que a gente vai ter as consequências dessas condutas na mesma encarnação, mas Kardec vai explicar nessa questão, né, nesse ensaio teórico da sensação nos espíritos, que é no perispírito que vai ficando registrado todo esse nosso processo reencarnatório. É inclusive nessa questão que Kardec vai explicar por que é que na erraticidade muitas vezes a gente sente dor. Porque nós, enquanto espírito, nós não sentimos dor, mas fica a lembrança da dor. E da onde é que sai esse registro? Do perispírito. Né? O perispírito como uma espécie de esponja também, né? A gente pode entender assim. Que, de alguma maneira, vai produzindo essa lembrança. Né? Então, o espírito por si não sente dor, não sente sofrimento, mas o perispírito é que tem ali esses registros e que vai comunicando ao espírito. E aí, dependendo da condição moral em que nos encontramos, nós vamos ficar ali à mercê dessas sensações. Kardec, eu vou citar alguns trechos dessa questão que Kardec traz para a nossa reflexão. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é, pelo menos, a causa imediata. A alma
tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física, porque a ação física está no corpo. Né? E como Kardec já diz logo no início dessa questão, o corpo é instrumento da dor. É o corpo que registra a dor. Mas essas sensações ficam registradas no perispírito. E por sua vez, essa comunicação, né, ela vai ser passada, transmitida para o espírito. Por isso a alma tem a percepção da dor. Tá? Então nós podemos, quando estamos encarnados, não necessariamente ter doenças, que são doenças de origem pretérita, né, de condutas anteriores nossas. Muitas vezes nós estamos sujeitos a doenças, né, da nossa circunstância. Nós temos, por exemplo, inúmeras doenças que, se nós não cuidarmos, nós pegamos, como, por exemplo, a cólera, né, que requer de nós sempre uma atitude de higiene, né, entre outras doenças. O corpo vai registrar essa dor, não vai passar desapercebido. Outro processo que vai atingir diretamente o corpo, a fome. A fome dói, o frio dói. Então, todos nós seremos sensíveis a isso. Faz parte da nossa condição de encarnados. Tá? Então, existem aquelas doenças que nós estamos sujeitos a adquirir se nós não nos cuidarmos. E existem aquelas doenças que vêm independente da nossa vontade, que fazem parte de um processo que é um processo de progresso, muitas vezes de provação ou de expiação, que dizem respeito às nossas escolhas do passado e que as consequências estão chegando no presente. Tá? Então, Kardec vai, nessa questão 257, explicar como essa comunicação entre corpo, perispírito e espírito vai ocorrendo. E por que a gente registra, né? Registra essas sensações. E ele finaliza, então, lá no finalzinho da questão, ele traz as seguintes reflexões. Os sofrimentos deste mundo independem, algumas vezes, de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhes seriam sido possíveis evitar. Está falando da nossa conduta, né? De como é que a gente age, qual que vai ser a nossa postura diante da vida. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre consequência da maneira por que viveu na Terra. Então, tudo que nós fazemos, a maneira como nós agimos, fica registrado em nosso perispírito, de acordo com o que nos esclarece Allan Kardec. E esse registro, ele é necessário de ser depurado. É o que Joana de Ângeles nos fala dos nossos conflitos, por exemplo, quando nós lemos a mensagem inicial. Né? Vai ficando registrado e cabe a nós, né, resolver essas pendências que ficaram. Né? Que são processos que nós mesmos vamos sentindo necessidade de ajuste e de melhoria. Então, quanto mais a gente se aproxima do mandamento máximo de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, a gente pode considerar que mais saudável nós seremos. Seguindo ainda para algumas outras questões que vão ir nos ajudando a compor esse cenário, né, e esse entendimento de o que a gente pode entender, né, desse processo de doenças na visão espírita. Então, vejamos que até esse ponto é possível considerar o quanto que é importante a nossa conduta e o quanto que tudo que nós fazemos fica registrado no perispírito. Porque todas as doenças, elas têm como sua origem, causa, a questão espiritual e não necessariamente a questão física, orgânica.
Então, para a gente entender sobre a influência do organismo, olha que interessante essa questão 369, que está no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, processo de reencarnar, né? Então, vejamos, a gente vai reencarnar. Nosso perispírito tem os registros, tá ali, né? Esses registros do perispírito vão se comunicar diretamente com o corpo que nós vamos reencarnar. Então, Kardec pergunta na questão 369 o seguinte: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? E respondem os espíritos: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. A manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho o está a ferramenta própria à sua execução. Então, vai estar, nosso processo reencarnatório vai estar diretamente relacionado com a configuração orgânica que a gente vai receber. Ou melhor, que nós vamos herdar da nossa própria conduta. Então, os nossos órgãos, né, principalmente quando a gente fala de doenças congênitas, né, eles vão estar ali sensíveis a questões que estão impressas em nosso perispírito. E na questão 370, Kardec continua: da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais? E aí os espíritos respondem: não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim essas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então vejamos que o desenvolvimento dos órgãos estão diretamente relacionados aos registros contidos em nosso perispírito. Tá? Então, todo o processo de doença que vai se desenvolver em nós é também um convite. Um convite à aprendizagem, um processo de superação. E nós vamos ver, no finalzinho dessa palestra, um relato de Chico Xavier, que ilustra justamente essa conduta que ele teve, né, um profundo exercício de humildade e compaixão para consigo mesmo, diante das doenças que ele trouxe. E aqui nós temos a letra A, dessa mesma questão 370, onde Kardec pergunta: dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? Respondem os espíritos: o termo unicamente não exprime com toda exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leva em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades. Então, é possível compreender, a partir dessas questões que nós temos no Livro dos Espíritos, que nós estaremos limitados em alguns aspectos pelo próprio desenvolvimento orgânico que nós vamos herdar. Não é aleatório, não é um processo aleatório, né, ao acaso. E sim, ele pode exercer uma grande limitação. E é aí que é muito interessante também observar o próprio processo da ciência, a progressão da ciência. Né? Quantos e quantos procedimentos médicos têm restituído, né, a liberdade de muita gente, através, por exemplo, dos transplantes de órgãos, das próteses, de tantos tratamentos, né, tratamentos cada vez mais avançados para doenças como câncer, e que têm bons resultados no sentido de restabelecer a saúde daquele paciente. Então, aquela limitação que vai sendo cada vez mais vencida. O desenvolvimento das vacinas, né, que vão fortalecendo o sistema imunológico dos corpos para que as limitações incidam cada vez menos. Então, é um processo que nós vamos percebendo também que vai sendo superado gradativamente.
Em relação a isso, Kardec faz um comentário que também é muito interessante em relação a essas questões. Encarnado, diz Kardec, traz o espírito certas predisposições. E se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos. Forçoso, então, for admitir-se que os maiores gênios, os maiores sábios e poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, onde se seguiria que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios, e que assim o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que certos órgãos se achem providos. Ainda assim, ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese se a aplicarmos às qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, e o maior dos celerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado existam, são consequentes, que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músicos por efeito do movimento. E a nenhuma conclusão irracional se chegará. Sirvamo-nos de uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Se não, serão esses sinais que fazem dele um ébrio, ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Então, um artista, um poeta, um gênio, não é um artista, um poeta e um gênio porque tem órgãos especiais e em pleno funcionamento. Não, ele tem órgãos em pleno funcionamento justamente porque assim mereceu, porque assim ele foi herdando de suas próprias condutas. E se hoje ele tem essas faculdades disponíveis, é porque ele soube cultivá-las. E assim é com todos nós. Então a doutrina espírita ela é esclarecedora e consoladora, porque aquilo que eu cultivo hoje já é algo que eu vou colher frutos no amanhã. Todos nós podemos desenvolver essas habilidades todas em nós, desde que possamos ter a disciplina necessária, a vontade necessária e também a indulgência e humildade. Porque quando a gente está começando o desenvolvimento de uma habilidade, nunca é fácil, em comparação a quem já tem aquela habilidade desenvolvida. Então, em relação, queridos amigos e amigas que estão nos acompanhando pela Fundação Espírita Rachel Stengruber, em relação a como lidar com o processo de doença na visão espírita, nós trazemos aqui um relato de Chico Xavier. Esse relato consta no site da Federação Espírita Brasileira, com o tema O Significado das Doenças. Aqui, nessa página do site da Federação Espírita Brasileira, eles trazem algumas perguntas e respostas que Chico respondeu. São feitas perguntas a ele e ele responde sobre essa temática das doenças, o significado das doenças. O entrevistador é o Elias Barbosa. E Chico Xavier vai responder, então, as perguntas. Vejamos como é interessante, como ele nos ensina a como lidar com as nossas próprias doenças. Essas que nós herdamos, né? O entrevistador pergunta: Chico, pode dizer-nos o que pensa Emmanuel quanto a um problema de doenças e obsessões? E aí o Chico responde: muitas vezes adverte-nos que doenças e obsessões são testes que nos põem à prova a capacidade de resistência moral,
ensinando-nos a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma. Olha como esses espíritos, né, benfeitores, são respeitosos, né? Eles não são acusatórios. Eles valorizar, né, nos ensina, é um processo que nos ensina a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma. Outra pergunta. Desejará você contar-nos alguma coisa de sua experiência ao contato de Emmanuel com respeito à atitude que devemos assumir perante as nossas próprias doenças? E olha que lindo que Chico responde. Nosso amigo espiritual é de opinião que precisamos guardar calma e paciência perante quaisquer enfermidades de que sejamos acometidos, procurando ao mesmo tempo atenuá-las ou afastá-las por tratamento adequado. A esse respeito, narrei um dos primeiros diálogos que tive com ele, com Emmanuel, em 1931. Achava-me sob o domínio da doença complexa que trago até hoje em meu olho esquerdo, quando o nosso mentor espiritual me apareceu pela primeira vez. Depois de ouvi-lo em diversas reuniões sobre planos de trabalho que ele nos trazia, certa noite, em dezembro de 1931, roguei a orientação para o meu caso. Estava sofrendo muito e queria curar-me. Tenha serenidade, falou ele bondosamente. Você está sob o cuidado de benfeitores espirituais dedicados e sob a assistência de médicos atenciosos e amigos. E aí Chico pergunta para Emmanuel, então devo prosseguir sobre a orientação da medicina? E Emmanuel respondeu, sim, como não? A medicina está no mundo em nome da divina providência. Quer dizer que eu preciso tratar-me? E Emmanuel responde, com o máximo cuidado. O corpo é comparável à enxada e o espírito reencarnando. Lembra o lavrador. Todo o zelo do lavrador é necessário para conservar a enxada em condições de trabalhar com acerto e segurança. E aí Chico pergunta, de novo para Emmanuel, o senhor quer dizer que, embora seja médium, e veja o Senhor ao meu lado com tanta bondade e cultura, não posso esperar a intervenção do plano espiritual em meu benefício para curar-me? E Emmanuel responde com toda a paciência que caracteriza um espírito superior. Por que você receberia privilégios por ser médium? A intervenção do plano espiritual está operando em seu favor, sustentando as suas forças através do magnetismo curativo e secundando a ação dos oculistas que nos amparam. A condição de médium não exonera você da necessidade de lutar e sofrer em seu próprio benefício, como acontece às outras criaturas que estão no plano físico. O Senhor tem dito que pretende escrever por meu intermédio e que, se Deus permitir, fará livros. Mas o senhor acredita que posso desempenhar a tarefa mediúnica assim, doente dos meus olhos como eu estou? E Emmanuel responde, sem dúvida nenhuma. Se formos esperar pela saúde perfeita a fim de trabalhar, quando aprenderemos a cumprir os nossos deveres? Se você estivesse na Terra com todas as facilidades em mão, no estado de evolução deficitária em que ainda nos achamos, talvez que as dificuldades no serviço espiritual para você fossem muito maiores. Então, com esse exemplo de Chico, vejamos, né, embora as doenças possam causar limitações, possam exigir de nós grandes cuidados, elas não podem impedir o nosso aprendizado e nem o nosso progresso. E muito pelo contrário, é um grande convite para desenvolvermos valores que muitas vezes não tínhamos pensado em desenvolver antes. Então, essa atitude diante das nossas doenças, atitude de consolo e de esclarecimento, é que é libertadora. Então, que nós possamos ter essa indulgência, essa caridade conosco e também responsabilidade. Que tudo o que nos acontece está dentro das nossas capacidades de lidarmos,
E tem um motivo, tem uma causa. E como nos esclarece a doutrina espírita, essa causa ela é espiritual, pretérita. Então, queridos amigos e amigas, que nós possamos nos lembrar desse exemplo de Chico Xavier, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, de pandemia, em que essa pandemia, esse vírus do Covid-19, acomete cada um de uma maneira muito específica, que nós possamos guardar sempre a nossa fé, buscando a solidariedade, desenvolvendo os valores em nós, produzindo a nossa saúde. Que Jesus nos ampare, continue nos fortalecendo. Muita gratidão por esses momentos. E agora nós vamos fazer a nossa oração de encerramento desses momentos que nos ensinam tanto. Fechando os nossos olhos. Em um momento de meditação, Senhor, agradecemos mais uma vez a oportunidade das reflexões, do estudo da obra da doutrina espírita, dessas questões tão ricas e importantes para nós. Rogamos, Senhor, o amparo e a misericórdia divina a todos nós, que estamos doentes, que trazemos as nossas mazelas, impressas em nosso perispírito. Fortalece-nos, Senhor, no processo de aprendizado, de construção de saúde, pela via dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Ajuda-nos, Senhor, em todas as horas do dia, nas mínimas coisas, a produzirmos essa saúde em nós. Envolva também a toda a humanidade, aos nossos familiares, entes queridos, e todos aqueles, Senhor, com especial carinho, que estão passando por situações de doenças dolorosas, que eles possam contar com as nossas vibrações de carinho e de afeto. Console, Senhor, a todos nós com teu amor. Muita gratidão mais uma vez, rogando que esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Queridos amigas e amigas, queridos amigos e amigas que estão nos acompanhando pela Fundação Espírita Rachel Steingruber, a nossa gratidão. Nos acompanhem, compartilhem os conteúdos da instituição e sigamos juntos, estudando, aprendendo uns com os outros o que a doutrina espírita tem a contribuir em nossas vidas. Um grande abraço e até mais.